Se você salvar meu pai, eu viro seu irmão, disse o filho do milionário ao menino de rua. O menino apenas tocou no milionário e tudo mudou. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Ismael acordou naquela manhã com o corpo dolorido. O chão de concreto do beco havia esfriado durante a madrugada e seus ossos pequenos sentiam cada irregularidade do piso. Ele tinha 8 anos, mas parecia menor por causa da desnutrição. Sua pele negra estava coberta de poeira e suas roupas rasgadas mal o protegiam do frio. Não conhecia seus pais, nem tinha lembranças de abraços ou canções de ninar. A rua era tudo o que ele conhecia desde que conseguia se lembrar. O menino se levantou devagar e esfregou os olhos. O sol começava a aparecer no horizonte e ele precisava encontrar algo para comer. Caminhou pelas vielas vazias procurando restos de comida nos lixos dos restaurantes. Encontrou meio pão duro e guardou no bolso. Mais adiante havia uma senhora idosa revirando uma lata de lixo. Ismael reconheceu Dona Lourdes, outra moradora de rua que ele via frequentemente. "Bom dia, Dona Lourdes", disse ele se aproximando. A mulher levantou o rosto cansado e sorriu fracamente. "Bom dia, menino. Encontrou algo hoje." Ismael tirou o pedaço de pão do bolso e partiu-o ao meio. "Toma, Dona Lourdes. A senhora precisa mais que eu." A mulher pegou o pão com as mãos trêmulas e seus olhos se encheram de lágrimas. "Você é um anjo, Ismael. Deus te abençoe." O garoto sorriu e continuou sua caminhada. Ele sempre dividia o pouco que tinha. Não entendia como podia guardar comida quando via outros passando fome. Sua fé em Deus era algo que ninguém sabia de onde vinha. Ninguém o havia ensinado sobre religião, mas ele sentia uma presença constante que o guiava e protegia. Conversava com Deus como se falasse com um pai que nunca teve. Durante o dia, Ismael perambulou pelas ruas pedindo esmolas. Algumas pessoas o ignoravam, outras o enxotavam, mas eventualmente alguém dava algumas moedas. Ele conseguiu comprar uma fruta e comeu devagar para aproveitar cada mordida. No final da tarde, encontrou seu Joaquim, um homem de rua que estava muito doente, tossia sem parar e tinha febre alta. "Seu Joaquim, o senhor precisa ir ao hospital", disse Ismael preocupado. O homem balançou a cabeça fracamente. "Não vou conseguir chegar lá, menino. Acho que minha hora chegou." Ismael se ajoelhou ao lado dele e colocou as mãos sobre o peito do homem. Fechou os olhos e começou a falar baixinho. Não eram palavras decoradas ou orações prontas. Ele simplesmente conversava com Deus pedindo pela cura daquele homem. Sentia algo quente passar por suas mãos, uma energia que não sabia explicar. Alguns minutos depois, seu Joaquim parou de tossir e sua respiração ficou mais tranquila. "Está melhor?", perguntou Ismael. O homem tocou o próprio peito surpreso. A dor passou, menino. "O que você fez?" Ismael apenas sorriu. "Não fui eu. Seu Joaquim foi Deus." Histórias sobre o menino que curava pessoas começaram a circular entre os moradores de rua. Muitos vinham até ele pedindo que orasse por suas dores e doenças. Ismael nunca se recusava. Não entendia completamente o que acontecia, mas sabia que era um presente divino e que devia usá-lo para ajudar. As pessoas o olhavam com uma mistura de espanto e reverência. Havia algo diferente naquele garoto, uma luz que brilhava mesmo em meio à escuridão da miséria. A noite caiu pesada e escura. Nuvens grossas cobriam o céu e o vento gelado anunciava a tempestade. Ismael procurou um lugar protegido para dormir. Encontrou uma marquise de uma loja fechada e se encolheu embaixo dela. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair e logo se transformaram em um temporal violento. A água escorria pelas ruas, formando pequenos rios. Raios iluminavam o céu seguidos de trovões ensurdecedores. Ismael estava prestes a adormecer quando ouviu um grito desesperado cortando a noite. Era a voz de uma criança chamando por ajuda. O menino se levantou imediatamente e correu na direção do som, encharcando-se completamente. A chuva batia forte em seu rosto, dificultando a visão. Ele virou uma esquina e viu um carro parado no meio da rua deserta.
A porta do motorista estava aberta e um menino pequeno se debruçava sobre um homem caído no asfalto. "Socorro, alguém me ajuda!" gritava o menino entre soluços. Ismael correu até eles. O homem estava inconsciente, molhado pela chuva, com o rosto pálido e os lábios roxos. O menino que chorava tinha a mesma idade que ele. Usava roupas caras e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "O que aconteceu?" perguntou Ismael. O menino olhou para ele desesperado. "Meu pai!" Ele estava dirigindo e de repente começou a gritar que estava com dor no peito. O carro quase bateu, mas ele conseguiu parar. Depois ele caiu e não acorda mais. "Por favor, você precisa ajudar. Eu faço qualquer coisa." Ismael se ajoelhou ao lado do homem. Podia sentir que ele ainda respirava, mas estava muito fraco. Colocou as mãos sobre o peito dele e fechou os olhos. A chuva continuava caindo forte, mas o menino não sentia mais o frio. Uma sensação de paz tomou conta dele enquanto falava com Deus. O outro menino observava assustado. Havia algo estranho acontecendo. O ar ao redor parecia mais leve apesar da tempestade. Ele sentiu uma calma inexplicável invadir seu peito mesmo com todo o desespero. As mãos de Ismael brilhavam fracamente, ou seria apenas o reflexo dos raios. Ele não sabia dizer. De repente, o homem no chão abriu os olhos bruscamente e puxou o ar com força. Tossiu algumas vezes tentando recuperar o fôlego. Seus olhos desorientados se fixaram no menino de rua ajoelhado ao seu lado, com as mãos ainda sobre seu peito. "Pai!" gritou o outro menino jogando-se sobre o homem. "Você está vivo! Você está vivo!" O homem abraçou o filho ainda confuso com o que havia acontecido. Olhou para Ismael, que se afastava devagar. "Espera, quem é você?" Antes que Ismael pudesse responder, o menino rico se levantou e correu até ele. Segurou suas mãos com força. "Você salvou o meu pai. Você o salvou." "Foi Deus quem salvou", respondeu Ismael simplesmente. O menino balançou a cabeça com veemência. "Eu não sei o que você fez, mas você trouxe ele de volta. Meu nome é Gabriel. Qual é o seu?" "Ismael." Gabriel olhou fundo nos olhos dele. Mesmo sendo crianças, havia uma seriedade adulta naquele momento. "Ismael, você salvou meu pai. A partir de agora você é meu irmão, eu prometo." O homem havia conseguido se levantar com dificuldade e se apoiava no carro. Ele ouviu as palavras do filho e observou os dois meninos, um vestido em trapos, encharcado e magro, o outro seu filho único, mimado e acostumado com luxo. Mas havia algo na cena que o tocou profundamente. Não entendia o que tinha acontecido. Lembrava da dor terrível no peito, da sensação de estar morrendo e depois acordar vendo aquele garoto de rua sobre ele. "Gabriel, precisamos ir ao hospital", disse ele com voz fraca. O menino se virou para o pai. "Ele vem com a gente. Ele é meu irmão agora." "Gabriel, não é assim que funciona. Você prometeu, pai. Você sempre diz que um homem vale pela palavra dele. Eu prometi que ele seria meu irmão se salvasse você. E ele salvou." O homem olhou novamente para Ismael. O menino estava tremendo de frio e parecia assustado com toda aquela situação. Havia algo naqueles olhos que o perturbava, uma inocência pura que ele há muito tempo não via em ninguém. "Como você se chama?" perguntou Eduardo. "Ismael." "Eu sou Eduardo Tavares. Eu não sei o que você fez ou como fez, mas obrigado. Entre no carro, vamos sair dessa chuva." Ismael hesitou. Nunca tinha andado de carro. Nunca tinha sido convidado para nada por pessoas como aquelas, mas Gabriel puxou sua mão e o arrastou para o banco de trás. Eduardo entrou no banco do motorista, ainda sentindo o corpo fraco, ligou o aquecedor e começou a dirigir devagar em direção ao hospital mais próximo. O trajeto foi silencioso. Gabriel segurava a mão de Ismael e não soltava. Eduardo olhava pelo retrovisor para os dois meninos. Seu filho estava apavorado, mas agora parecia tranquilo. E aquele outro garoto, quem era ele? De onde tinha vindo? E principalmente o que diabos tinha acontecido naquela rua? No hospital, Eduardo foi imediatamente atendido.
Os médicos fizeram diversos exames enquanto Gabriel se recusava a sair do lado do pai. Ismael ficou na sala de espera ainda molhado e tremendo. Uma enfermeira trouxe um cobertor e chocolate quente para ele. O menino segurou a caneca quente entre as mãos pequenas e bebeu devagar. Era a coisa mais gostosa que tinha provado em muito tempo. Horas depois, Eduardo saiu do consultório com o médico. O Dr. Henrique tinha uma expressão confusa no rosto. Senhor Tavares, sinceramente não entendo. Os exames mostram que você sofreu um infarto agudo do miocárdio pelas enzimas cardíacas elevadas e os danos visíveis no eletrocardiograma. Você deveria estar morto ou, no mínimo, em uma UTI conectado a diversos aparelhos. Mas você está aqui andando e conversando como se nada tivesse acontecido. Eduardo franziu a testa. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que é impossível. Os exames não mentem. Você teve um infarto grave, mas seu coração está batendo normalmente agora. É como se o ataque tivesse acontecido e depois se revertido. Nunca vi nada igual. Eduardo olhou para Gabriel, que estava ao seu lado. O menino olhou de volta e depois apontou para Ismael, que esperava na sala. O empresário sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era supersticioso, não acreditava em milagres ou coisas do tipo, mas não tinha outra explicação. Preciso ficar internado? Perguntou ao médico. Eu recomendo fortemente que fique em observação por pelo menos 48 horas, mas tecnicamente seus sinais vitais estão estáveis. Vou prescrever medicações e você precisa voltar para acompanhamento. Eduardo assentiu, pegou as receitas e caminhou até a sala de espera. Ismael havia adormecido encolhido na cadeira, ainda segurando o cobertor. Gabriel correu até ele e tocou seu ombro suavemente. Ismael, acorda. O menino abriu os olhos assustado, demorando alguns segundos para lembrar onde estava. Viu Eduardo parado à sua frente e se encolheu instintivamente. Não precisa ter medo, disse Eduardo. Onde você mora? Ismael baixou os olhos. Na rua, senhor. Tem família? Não, senhor, nunca tive. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquilo estava ficando complicado. Gabriel puxou a manga do casaco do pai. Ele vem para casa com a gente, Gabriel. As coisas não são tão simples assim. Você ia morrer pai e ele te salvou. Você precisa deixar ele ir com a gente. Eduardo olhou para o filho. Nos 8 anos de vida do menino, nunca o tinha visto tão determinado. Olhou novamente para Ismael, que, ainda encolhido na cadeira, parecia menor do que realmente era. Suspirou fundo. Está bem, vamos para casa. O rosto de Gabriel se iluminou. Ele puxou Ismael pela mão e os 3 saíram do hospital. A chuva tinha parado, mas o ar estava gelado. Eduardo dirigiu em silêncio, pensando em como explicaria aquilo para Clarice, sua esposa. Ela não ia gostar nem um pouco. A mansão dos Tavares ficava em um bairro nobre. O portão automático se abriu e Eduardo estacionou na garagem. Ismael olhava tudo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto uma casa tão grande. Parecia um palácio dos contos que ouvia outros meninos de rua contarem. Entraram pela porta principal e foram recebidos por Dona Rosa, a governanta. A mulher idosa olhou surpresa para o menino sujo e maltrapilho que entrava ao lado de Gabriel. Senhor Eduardo, graças a Deus, o senhor está bem. A senhora Clarice está desesperada. Ela ligou várias vezes, mas o senhor não atendia. Eu sei. Rosa, tive um problema. Onde ela está? No quarto. Vou avisá-la que o senhor chegou. Rosa subiu as escadas e momentos depois, Clarice desceu correndo. Ela tinha 38 anos. Era magra, loira e usava roupas de grife mesmo dentro de casa. Seu rosto bonito estava tenso de preocupação até ver Eduardo. Correu e o abraçou. Onde você estava? Eu fiquei apavorada. Gabriel me ligou dizendo que você tinha passado mal no carro e depois não consegui falar com nenhum de vocês. Calma, Clarice, está tudo bem. Eu tive um problema cardíaco, mas já passou. Ela se afastou e olhou o marido de cima a baixo. Foi então que notou o menino de rua parado no hall de entrada. Seu rosto mudou completamente. Eduardo, quem é essa criança? É uma longa história. Podemos conversar depois. Quero conversar agora porque há um moleque sujo dentro da minha casa.
Gabriel se colocou na frente de Ismael. Ele é meu irmão. Clarice arregalou os olhos. O que você disse? Ele salvou o pai quando ele ia morrer. Eu prometi que ele seria meu irmão. Eduardo, explique isso agora, exigiu Clarice com voz estridente. Eduardo passou a mão pelo rosto cansado. Contou sobre o infarto, sobre acordar e encontrar Ismael, sobre o que Gabriel tinha dito. Clarice o ouviu com os braços cruzados e uma expressão de descrença no rosto. Isso é ridículo. Você sofreu um infarto e sua primeira decisão é trazer um pivete para dentro de casa. Ele pode ser um ladrão, pode ter doenças. Ele salvou meu pai, gritou Gabriel. Cala a boca, Gabriel. Adultos estão conversando, retrucou Clarice. Ismael deu um passo para trás. Não queria causar problemas. Estava acostumado com rejeição e sabia quando não era bem-vindo. Eu posso ir embora, disse baixinho. Eduardo olhou para o menino. Havia algo naqueles olhos que o impedia de simplesmente mandá-lo embora. Algo que ele não conseguia explicar, mas que sentia ser importante. Não, você fica esta noite, amanhã conversaremos melhor. Eduardo, protestou Clarice. É minha decisão, Clarice. Rosa, por favor, prepare o quarto de hóspedes e dê um banho nele. Também precisa de roupas limpas. Rosa assentiu e fez sinal para Ismael segui-la. O menino subiu as escadas atrás dela, sentindo os olhos furiosos de Clarice em suas costas. Gabriel quis ir junto, mas foi impedido pela mãe. No quarto de hóspedes, Rosa preparou um banho quente para Ismael. O menino entrou no banheiro e ficou parado olhando para a banheira enorme cheia de água fumegante. Nunca tinha tomado banho assim. Suas experiências com água envolviam torneiras públicas ou a chuva. Pode entrar na banheira, meu filho, disse Rosa gentilmente. Vou deixar roupas limpas aqui, são do Gabriel, mas vão servir em você. Ismael entrou na água e sentiu cada músculo de seu corpo relaxar. A sujeira de dias foi saindo, revelando sua pele negra e brilhante. Rosa deixou shampoo e sabonete e saiu dando privacidade ao menino. Ele se lavou com cuidado, sentindo o cheiro bom dos produtos. Quando saiu, se enxugou e vestiu as roupas que Rosa tinha deixado. Eram macias e cheirosas. Desceu as escadas e encontrou Gabriel esperando por ele na sala. O menino correu e sorriu. Você está diferente e limpo. Ismael sorriu timidamente. Rosa trouxe pratos de comida e os dois meninos sentaram à mesa da cozinha. Havia arroz, feijão, carne, salada e suco. Ismael olhou para tanta comida e seus olhos se encheram de lágrimas. Pode comer à vontade, querido, disse Rosa. O menino comeu devagar, saboreando cada garfada. Gabriel conversava animado sobre seus brinquedos e jogos, planejando tudo o que iam fazer juntos. Ismael apenas ouvia, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Naquela noite, Ismael dormiu em uma cama pela primeira vez na vida. O colchão era macio e os lençóis cheiravam a lavanda. Ele deitou e olhou para o teto, conversando silenciosamente com Deus. Agradeceu pela comida, pelo banho e pela cama, mas pediu sabedoria para entender o que Deus queria dele ali. No quarto do casal, Clarice caminhava de um lado para o outro enquanto Eduardo se sentava na cama. Você não pode estar falando sério. Um menino de rua, Eduardo. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei que ele estava lá quando eu precisei. Coincidência, ele provavelmente estava planejando roubar o carro. Clarice, eu estava morrendo. Os médicos confirmaram. Meu coração parou e depois eu acordei. O que mais precisa acontecer para você entender que foi diferente? Entender o quê? Que um moleque tem poderes mágicos. Eduardo, você é um homem de negócios, um empresário racional e agora está falando de milagres. Eduardo ficou em silêncio. Ele mesmo não acreditava no que estava dizendo, mas os fatos estavam ali. Estava vivo quando não deveria estar. Ele fica amanhã, só amanhã. Depois decidimos o que fazer. Clarice bufou irritada e entrou no banheiro batendo a porta. Eduardo deitou pensando na expressão do médico quando viu seus exames. Pensou nas mãos pequenas do menino sobre seu peito. Pensou nos olhos de Gabriel implorando para salvar o irmão que tinha acabado de prometer. Adormeceu confuso e exausto. Na manhã seguinte, Ismael acordou com o sol entrando pela janela.
Por um momento pensou estar sonhando, mas não. Estava mesmo em um quarto enorme com uma cama confortável. Levantou e desceu as escadas devagar. Rosa estava na cozinha preparando o café. Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Sim, senhora. Muito obrigado. Senta aí que vou te dar café da manhã. Rosa serviu pão, manteiga, queijo, presunto, fruta, suco e leite. Ismael comeu com vontade, mas com educação. A governanta observava o menino com ternura. Havia algo especial nele que ela percebia. Eduardo desceu pouco depois. Tinha dormido mal e seu corpo ainda sentia os efeitos do infarto. Viu Ismael sentado à mesa e se serviu de café. Bom dia, Ismael. Bom dia, senhor. Dormiu bem? Sim, senhor. Obrigado por me deixar ficar. Eduardo assentiu, olhou para o menino, tentando entender o que fazer. Gabriel apareceu correndo e se sentou ao lado de Ismael, começando a falar sobre todos os jogos que tinham para jogar. Clarice desceu pouco depois, olhou friamente para Ismael e se serviu apenas de café. Sentou longe e ficou mexendo no celular, ignorando completamente a presença do menino. Depois do café, Eduardo teve que ir até a empresa. Tinha reuniões importantes e sua ausência do dia anterior tinha causado preocupação. Antes de sair, chamou Rosa. Cuida dele, não deixe Clarice fazer nada. Rosa assentiu. Eduardo saiu e Clarice imediatamente chamou Gabriel. Gabriel, vem aqui. Você vai passar o dia com a vovó. Vamos sair. Mas eu quero ficar com o Ismael. Não estou pedindo sua opinião. Vista-se. Vamos sair em 10 minutos. Gabriel olhou para Ismael com tristeza, mas obedeceu à mãe. Clarice pegou o telefone e fez uma ligação. Marcelo, preciso que você venha aqui agora. É urgente. Meia hora depois, Marcelo Tavares chegou. Ele tinha 40 anos. Era o irmão mais novo de Eduardo e vice-presidente da empresa da família. Era um homem ambicioso que sempre se ressentiu por Eduardo ser o primogênito e herdeiro principal. Clarice contou tudo sobre Ismael. Marcelo ouviu com atenção e depois deu uma risada sarcástica. Eduardo perdeu a cabeça de vez. Um menino de rua dentro da mansão e Gabriel chamando ele de irmão. Isso é ouro puro. Marcelo, preciso que você ajude a tirar esse moleque daqui. Calma, cunhadinha, isso pode ser útil. Se Eduardo está ficando maluco, talvez seja a hora de questionar sua capacidade de liderar a empresa. O conselho não vai gostar de saber que ele está tomando decisões irracionais. Clarice sorriu. Exatamente o que eu pensei. Enquanto os dois conversavam na sala, Ismael estava no quarto de hóspedes. Rosa tinha subido para arrumar e encontrou o menino ajoelhado ao lado da cama. Ele não estava fazendo nada, apenas quieto com os olhos fechados. A governanta se retirou silenciosamente para não interromper. Eduardo passou o dia na empresa em reuniões. Sua mente divagava constantemente. Os executivos notaram que ele estava diferente e distraído. Marcelo apareceu no escritório dele no final da tarde. E aí, mano? Ouvi dizer que você teve uns problemas ontem. Eduardo olhou para o irmão. Notícias voam rápido. Clarice me contou. Um infarto. Você está bem. Estou vivo. E também me contou sobre seu novo hóspede. Eduardo se recostou na cadeira. O que Clarice disse exatamente? Que você trouxe um menino de rua para casa e Gabriel está chamando ele de irmão. É verdade. É mais complicado que isso. Eduardo, você está bem da cabeça. Sabe o que o conselho vai pensar quando souber disso. Não me importo com o que o conselho pensa. Deveria se importar. Você é o CEO. Suas decisões pessoais afetam a empresa e trazer um desconhecido para dentro da sua casa depois de sofrer um infarto não parece uma decisão racional. Eduardo se levantou. Você não estava lá, Marcelo. Não sabe o que aconteceu. Então me conta. Eduardo ficou em silêncio. Como explicar algo que ele mesmo não entendia, Marcelo balançou a cabeça. Pensa direito no que está fazendo, mano. Por você e pela empresa. Marcelo saiu deixando Eduardo ainda mais perturbado. Voltou para casa no final do dia e encontrou Gabriel brincando sozinho na sala. Clarice estava no quarto. Onde está Ismael? Perguntou. No quarto dele. Mamãe diz que ele tem que ficar lá.
Eduardo subiu as escadas e bateu na porta do quarto de hóspedes. Ismael abriu e deu um passo para trás. Senhor, posso entrar? O menino assentiu. Eduardo entrou e sentou na cama. Ismael ficou de pé, claramente desconfortável. Senta aqui, preciso conversar com você. Ismael se sentou na ponta da cama o mais longe possível de Eduardo. O empresário observou o menino. Ele era pequeno demais para 8 anos. Seus olhos grandes transmitiam uma sabedoria estranha para sua idade. Ismael, eu preciso entender o que você fez ontem na rua. O menino baixou os olhos. Eu só conversei com Deus. Conversar com Deus? Sim, Senhor. Eu peço para Ele ajudar as pessoas que precisam. Às vezes Ele ajuda. E Ele te ouve. Ismael olhou para Eduardo com uma simplicidade desconcertante. Sempre. Eduardo não sabia o que dizer. Era absurdo, mas estava vivo. Os médicos disseram que eu não deveria ter sobrevivido. Disseram que foi impossível. Nada é impossível para Deus. Você realmente acredita nisso? Sim, Senhor. Deus sempre cuidou de mim na rua. Sempre me mostrou onde encontrar comida, sempre me protegeu do perigo. Eu sei que Ele é real. Eduardo olhou para aquele menino que tinha todas as razões do mundo para não acreditar em nada, que tinha vivido o abandono e a miséria, e ainda assim tinha uma fé inabalável. Sentiu algo estranho no peito. Não era dor, era outra coisa, algo que há muito tempo não sentia. Você quer ficar aqui? Ismael pareceu surpreso com a pergunta. O senhor está me deixando escolher? Sim. O menino pensou por um momento. Gabriel disse que a gente é irmão. Eu nunca tive irmão, nunca tive ninguém. Se o senhor deixar, eu gostaria de ficar. Eduardo assentiu. Não entendia por que estava fazendo aquilo. Ia contra toda a lógica, mas algo dentro dele dizia que era o certo. Então você fica. Os olhos de Ismael se iluminaram. De verdade. Mas vai ter que seguir regras. Vai ter que ir para a escola. Vai ter que se comportar. Entendeu? Sim, senhor. Eu prometo. Eduardo se levantou. Então está decidido. Desceu as escadas e encontrou Clarice esperando. Pela expressão dela já sabia o que ele tinha feito. Você não fez isso. Fiz. Eduardo, isso é loucura. Talvez seja, mas foi minha decisão. E eu não tenho voz nessa casa. Nessa questão, não. Clarice ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender. Esse moleque vai trazer problemas. É um risco que estou disposto a correr. Nos dias seguintes, a tensão na casa aumentou. Clarice tratava Ismael como se ele fosse invisível. Não falava com ele, não olhava para ele. Havia instruído todos os funcionários da casa a manterem distância do menino. Apenas Rosa desobedecia, tratando Ismael com carinho maternal. Gabriel, por outro lado, estava mais feliz do que nunca. Finalmente tinha um irmão. Eles brincavam juntos, jogavam videogame e assistiam filmes. Ismael estava deslumbrado com tudo aquilo. Cada brinquedo era uma novidade, cada jogo era uma descoberta. Eduardo começou a notar mudanças em si mesmo. Passava mais tempo em casa, observando os meninos brincarem. Antes trabalhava até tarde e mal via Gabriel. Agora saía mais cedo do escritório. Havia algo na presença de Ismael que o fazia questionar suas prioridades. Uma noite, Eduardo foi até o quarto de Ismael para dar boa noite. Encontrou o menino ajoelhado ao lado da cama. Ia se retirar, mas Ismael o viu. Senhor Eduardo, pode entrar. Não quero atrapalhar. Não está atrapalhando. Eu estava terminando. Eduardo entrou e sentou na cadeira. Você faz isso toda a noite? Sim, senhor. Eu converso com Deus antes de dormir. E fala sobre o quê? Agradeço pelas coisas boas. Peço por quem precisa de ajuda. Hoje pedi por Dona Rosa porque as costas dela doem muito. Eduardo franziu a testa. As costas dela doem. Sim, senhor. Ela tem uma dor muito forte, mas não reclama. Eu vejo quando ela faz careta ao se abaixar. Eduardo não tinha notado. Dona Rosa trabalhava na casa há 30 anos e ele nunca tinha prestado atenção se ela sentia dor ou não. Sentiu-se culpado. Você é muito observador, Ismael. A rua ensina a gente a prestar atenção. É a diferença entre comer e passar fome, entre estar seguro e estar em perigo.
Deve ter sido muito difícil. Ismael deu de ombros. Era o que eu conhecia. Mas Deus sempre cuidou de mim. Você nunca ficou com raiva por não ter paz por viver na rua. O menino pensou antes de responder. Às vezes eu ficava triste, mas raiva não ajudava em nada, só fazia meu coração ficar pesado. Então eu decidi agradecer pelo que eu tinha. Tinha saúde, tinha o céu para olhar, tinha Deus comigo. Eduardo ficou em silêncio. Ali estava um menino de 8 anos que tinha sofrido mais do que a maioria das pessoas em uma vida inteira, e ele falava sobre gratidão, enquanto Eduardo, que tinha tudo, vivia reclamando e insatisfeito. Você é um menino especial, Ismael. Não sou especial, Senhor, Deus que é especial. Ele só me usa às vezes para ajudar. Eduardo deu boa noite e saiu do quarto pensativo. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, ele se ajoelhou ao lado da própria cama. Não sabia direito o que fazer, mas tentou falar com Deus como Ismael fazia. Sentiu-se estranho no começo, mas depois as palavras começaram a fluir. Agradeceu por estar vivo. Pediu sabedoria para cuidar da família. Adormeceu com uma paz que não sentia há anos. Na manhã seguinte, Rosa desceu as escadas com uma expressão de espanto. Eduardo estava tomando café quando ela entrou na cozinha. Senhor Eduardo não vai acreditar. O que foi, Rosa? Minha coluna, a dor sumiu. Acordei hoje e pela primeira vez em 20 anos não sinto nada. É um milagre. Eduardo deixou a xícara de café cair. Lembrou da conversa da noite anterior. Lembrou de Ismael dizendo que tinha pedido pela dor nas costas de Rosa. Não podia ser coincidência. Rosa, quando foi a última vez que você se consultou por causa das costas? Faz uns 6 meses. O médico disse que minha hérnia de disco estava pior. Recomendou cirurgia, mas eu fiquei com medo. A dor era constante, Senhor, e hoje acordei e não sinto nada, absolutamente nada. Eduardo subiu correndo as escadas, bateu na porta do quarto de Ismael e entrou sem esperar resposta. O menino estava se vestindo assustado. Senhor, o que você fez? Como assim? Rosa às costas dela. Você disse que ia pedir por ela. Ismael baixou os olhos. Eu só pedi para Deus ajudar ela. E ele ajudou. Parece que sim. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Aquilo estava acontecendo de novo. Não era imaginação, não era coincidência. Aquele menino tinha algo que desafiava toda a lógica e razão. Ismael, quantas pessoas você já ajudou assim? O menino deu de ombros. Não sei, Senhor. Na rua eu ajudava todo mundo que pedia. Às vezes funcionava, às vezes não. E quando funciona é sempre igual. As pessoas melhoram de repente. Sim, Senhor. Quando Deus responde, ele responde rápido. Eduardo sentou na cama tentando processar tudo aquilo. Era real. Tudo o que tinha acontecido era real. Aquele menino tinha algum tipo de dom, algo divino. Sentiu medo e fascínio ao mesmo tempo. Ismael, você não pode sair falando sobre isso para ninguém, entendeu? O menino pareceu confuso. Por quê? Porque as pessoas não vão entender. Podem te machucar, podem querer usar você. Tá, mas se Deus me deu esse dom, não é para usá-lo para ajudar. Eduardo suspirou. A inocência do menino era ao mesmo tempo bonita e perigosa. Sim, mas precisa ser com cuidado. Promete que não vai sair por aí fazendo isso sem falar comigo antes. Ismael hesitou, mas assentiu. Prometo, Senhor. Eduardo desceu e encontrou Rosa ainda maravilhada com sua cura. Ela queria marcar consulta com o médico para confirmar, mas já sabia que estava curada. Eduardo pediu que ela não comentasse com ninguém sobre o que tinha acontecido. Rosa concordou, mas ele via nos olhos dela que ela sabia que Ismael tinha algo a ver com aquilo. Os dias se passaram e a rotina da casa se estabeleceu. Ismael começou a ter aulas particulares para eventualmente entrar em uma escola. O menino era inteligente e aprendia rápido, apesar de nunca ter estudado. Gabriel continuava inseparável dele, e pela primeira vez Eduardo via o filho realmente feliz. Clarice, no entanto, intensificou sua hostilidade. Falava mal de Ismael sempre que podia. Dizia que ele ia trazer desonra para a família, que as pessoas iam falar que ele era um aproveitador que tinha seduzido Eduardo em um momento de fraqueza. Marcelo começou sua campanha.
Ele também espalhou rumores na empresa sobre a instabilidade mental de Eduardo. Dizia nos corredores que o presidente estava tomando decisões irracionais depois do infarto que tinha trazido um menino de rua para morar na mansão que estava ficando maluco. O conselho diretor marcou uma reunião extraordinária. Eduardo foi convocado para dar explicações. Sentou-se à mesa de reuniões, cercado por executivos sérios que o olhavam com preocupação. Senhor Tavares, começou Alberto Mendes, o presidente do conselho. Estamos preocupados. Ouvimos rumores sobre sua saúde e sobre certas decisões pessoais que o senhor tem tomado. Eduardo olhou ao redor da mesa, viu Marcelo sentado no canto com uma expressão satisfeita. Que rumores, especificamente rumores de que após seu infarto, o senhor trouxe um menor desconhecido para morar em sua residência, que está tratando essa criança como filho, que sua esposa está contra essa decisão. Francamente, senhor Tavares, isso não passa uma imagem de estabilidade. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade de liderar esta empresa. Mas afeta, senhor. O senhor é a face desta corporação. Investidores precisam confiar em sua sanidade mental e suas recentes decisões levantam questões. Eduardo se levantou. Vocês querem questionar minha sanidade. Nos últimos 20 anos construí esta empresa do zero. Multipliquei seu valor por 10. Nunca tomei uma decisão ruim em termos de negócios. E agora, porque acolhi uma criança, vocês acham que estou louco. Não é uma criança qualquer, interveio Marcelo. É um menino de rua, um completo desconhecido. Logo após o senhor sofrer um trauma cardíaco, é natural questionar se está pensando claramente. Eduardo olhou para o irmão com raiva. Você plantou isso na cabeça deles. Eu só relatei os fatos. Os fatos são que você sempre quis meu lugar, e agora vê uma oportunidade. Alberto interveio. Cavalheiros, por favor. Senhor Tavares, ninguém está questionando suas conquistas, mas precisamos ter certeza de que o senhor está em condições de liderar. Pedimos que se submeta a uma avaliação psicológica. Uma avaliação psicológica? Isso é absurdo. É um procedimento padrão após eventos traumáticos. Muitas empresas fazem isso. É para sua proteção também. Eduardo sabia que estava encurralado. Se recusasse, pareceria que tinha algo a esconder. Se aceitasse, dava razão aos questionamentos. Está bem. Faço a avaliação, mas depois quero que essa questão seja encerrada definitivamente. Alberto assentiu. Combinado. Eduardo saiu da reunião furioso. Marcelo o alcançou no corredor. Não leve para o lado pessoal, mano. É só o protocolo. Protocolo. Você sabe exatamente o que está fazendo. Estou protegendo a empresa. Se você não está em condições de liderar, alguém precisa assumir. E esse alguém seria você, Marcelo sorriu. Se for necessário. Eduardo empurrou o irmão contra a parede. Você não vai tirar minha empresa de mim. Entendeu? Cuidado, mano. Violência não é comportamento de alguém estável. Eduardo o soltou e saiu. Chegou em casa ainda nervoso. Ismael estava no jardim com Gabriel. Os dois meninos brincavam de pega-pega, suas risadas enchendo o ar. Eduardo parou e observou a cena. Ali estava tudo o que realmente importava. Não a empresa, não o dinheiro, mas aqueles sorrisos genuínos. Naquela noite, Eduardo não conseguia dormir. Levantou e foi até o escritório em casa. Ficou olhando documentos sem realmente ler nada. Ouviu uma batida suave na porta. Era Ismael. Senhor Eduardo, o senhor está bem? Sim, Ismael, só não consigo dormir. O menino entrou no escritório. Posso ajudar? Eduardo deu uma risada sem humor. Não sei se alguém pode ajudar com isso. Quer conversar sobre o que está preocupando? Eduardo olhou para o menino de 8 anos e ainda assim havia uma maturidade nele que era desconcertante. As pessoas na empresa acham que estou ficando louco por ter te trazido para cá. Querem me afastar da presidência? Ismael ficou em silêncio por um momento. O senhor acha que está louco? Não sei. Há 2 semanas eu não acreditava em milagres. Não acreditava em Deus. E agora não sei mais o que acreditar. O senhor precisa acreditar.
Como assim? O senhor não pode só aceitar que algumas coisas não têm explicação, que não precisa entender tudo. Eduardo pensou sobre isso. Toda sua vida foi baseada em lógica e razão, números que faziam sentido, estratégias calculadas. E agora havia algo que desafiava tudo isso. É difícil para mim simplesmente aceitar, eu sei, mas às vezes aceitar é mais fácil que entender. Eduardo olhou para aquele menino que tinha vivido na miséria, mas tinha mais sabedoria que a maioria dos adultos que conhecia. Como você ficou assim, Ismael, tão sábio? Não sou sábio, senhor. Só aprendi que tem coisas que a gente não controla. Na rua, eu não controlava onde ia dormir ou o que ia comer. Podia passar o dia inteiro preocupado com isso, ou podia aceitar e confiar que Deus ia cuidar. Eu escolhi confiar. E Ele sempre cuidou. Sempre. Nem sempre do jeito que eu queria. Às vezes, eu passava fome, às vezes eu passava frio, mas eu sempre estava vivo no dia seguinte, e agora estou aqui. Então sim, Ele sempre cuidou. Eduardo sentiu os olhos arderem. Quando foi a última vez que tinha chorado, nem conseguia lembrar. Obrigado, Ismael. Por quê? Por me lembrar do que é importante. O menino sorriu e deu boa noite. Eduardo ficou no escritório pensando. Não sabia o que ia acontecer com a empresa. Não sabia se conseguiria manter sua posição, mas sabia que tinha feito a coisa certa ao trazer Ismael para casa. Nos dias seguintes, Eduardo fez a avaliação psicológica exigida pelo conselho. A psicóloga conduziu diversas sessões explorando suas decisões recentes. Eduardo foi honesto sobre tudo. Contou sobre o infarto, sobre Ismael, sobre sua mudança de perspectiva. A profissional o ouviu com atenção e fez suas anotações. No final do processo, ela entregou seu relatório ao conselho. Concluiu que Eduardo estava mentalmente estável, que sua decisão de acolher uma criança, embora não convencional, não indicava qualquer instabilidade, que na verdade demonstrava empatia e crescimento pessoal. O conselho não teve escolha senão aceitar o relatório. Marcelo ficou furioso, mas não podia fazer nada. No entanto, a campanha contra Ismael não parou. Marcelo contratou Sérgio Ramos, um ex-funcionário que tinha sido demitido da empresa por desvio de verbas. Sérgio estava ressentido e aceitou criar perfis falsos nas redes sociais para espalhar mentiras sobre o menino. As publicações começaram a aparecer. Diziam que Ismael era um golpista treinado que havia escolhido Eduardo como alvo por causa de sua fortuna, que usava truques psicológicos para manipular a família, que havia dezenas de pessoas que tinham sido enganadas pelo menino antes. A história ganhou tração. Canais de fofoca começaram a republicar. Jornalistas começaram a fazer perguntas. Fotógrafos apareceram na frente da mansão dos Tavares. Eduardo teve que contratar segurança extra. Gabriel foi afetado na escola. Colegas começaram a fazer perguntas desconfortáveis. Alguns pais proibiram seus filhos de brincar com ele. O menino chegava em casa chorando. Ismael tentava consolá-lo, mas também não entendia por que as pessoas estavam sendo tão cruéis. Clarice usou a situação para intensificar sua pressão sobre Eduardo. Está vendo, eu avisei. Esse moleque só trouxe problemas. Não foi Ismael quem criou essas mentiras. Foi alguém com interesse em nos destruir. E você sabe quem foi. Eduardo tinha suas suspeitas, mas não podia provar. Contratou investigadores para rastrear a origem das publicações. Eles descobriram os perfis falsos, mas ainda não conseguiam ligar a Marcelo ou Sérgio. A pressão aumentou quando investidores começaram a se manifestar. Alguns ameaçaram retirar seus aportes se a situação não fosse resolvida. A cotação das ações da empresa caiu. O conselho marcou outra reunião de emergência. Senhor Tavares, isso está saindo do controle, disse Alberto Mendes. A empresa está sendo afetada, precisa fazer algo. E o que o senhor sugere que eu mande um menino de 8 anos de volta para a rua? Sugerimos que encontre outra solução. Uma instituição adequada, um lar adotivo, algo que não exponha a empresa. Ele fica na minha casa. Ponto final. Marcelo se levantou. Eduardo, seja razoável. A empresa está em risco por causa da sua teimosia.
A empresa está em risco por causa de alguém que está espalhando mentiras. E eu tenho uma boa ideia de quem seja. Eduardo olhou diretamente para o irmão. Marcelo segurou o olhar, mas Eduardo viu um lampejo de nervosismo. Naquela noite a situação piorou drasticamente. Gabriel começou a ter febre. No começo parecia apenas uma gripe comum, mas rapidamente piorou. A temperatura do menino subiu para 40 graus. Clarice entrou em pânico e chamou o médico da família. O Dr. Henrique examinou Gabriel e franziu a testa. Não consigo identificar a causa. Não há sinais de infecção bacteriana ou viral, mas a febre está muito alta. Precisa ir para o hospital imediatamente. No hospital, Gabriel foi internado na UTI. Fizeram diversos exames, mas os médicos estavam perplexos. Não encontravam nada que explicasse a febre. O menino começou a delirar. Sua temperatura continuava subindo apesar de toda a medicação. Eduardo e Clarice passaram a noite no hospital. Ismael tinha ficado em casa com Rosa. Gabriel entrou em estado crítico na madrugada. Os médicos disseram que se a febre não baixasse logo, poderia haver danos cerebrais permanentes ou morte. Clarice estava desesperada, segurava a mão do filho inconsciente e chorava sem parar. Eduardo tentava se manter forte, mas estava destruído por dentro. Ver seu filho naquele estado era insuportável. De manhã, Clarice olhou para o marido com os olhos vermelhos. É culpa dele, é culpa daquele moleque. Desde que ele entrou na nossa casa, só temos tido problemas. Clarice, isso não tem nada a ver com Ismael. Tem tudo a ver. Gabriel nunca ficou doente assim e agora de repente está morrendo. É uma maldição. Aquele menino trouxe uma maldição para a nossa família. Você está falando sem pensar, está desesperada. Eu quero ele fora da minha casa. Você ouve fora. Eduardo não respondeu. Não tinha energia para discutir. Sua atenção estava toda no filho que lutava pela vida. Naquele momento seu telefone tocou. Era Rosa. Senhor Eduardo, Ismael está insistindo que precisa vir ao hospital. Diz que precisa ver Gabriel. Tentei distraí-lo, mas está muito agitado. Eduardo suspirou. Tudo bem, Rosa, traz ele. Não, gritou Clarice. Não quero aquele moleque perto do meu filho. Clarice, ele é irmão do Gabriel, tem direito de estar aqui. Ele não é irmão de ninguém, é um intruso, um parasita. 1 hora depois, Rosa chegou ao hospital com Ismael. O menino entrou correndo e encontrou Eduardo no corredor. Senhor Eduardo, como está o Gabriel? Eduardo se ajoelhou ao nível do menino. Não está bem, Ismael. Os médicos não sabem o que ele tem. Os olhos de Ismael se encheram de lágrimas. Eu posso vê-lo. Sua mãe não quer. Por favor, eu preciso ver meu irmão. Eduardo olhou para aquele menino desesperado e não conseguiu negar. Vem comigo. Entraram no quarto da UTI. Gabriel estava cercado por aparelhos com tubos e fios conectados ao pequeno corpo. Clarice estava sentada ao lado da cama e, quando viu Ismael, se levantou furiosa. O que ele está fazendo aqui? Ele quer ver o irmão. Não deixo, sai daqui. Ismael ignorou os gritos de Clarice e correu até a cama, segurou a mão de Gabriel e começou a chorar. Gabriel, eu estou aqui, seu irmão está aqui. Clarice tentou puxar Ismael, mas Eduardo a segurou. Deixa-o. Não, ele vai fazer alguma bruxaria, vai piorar tudo. Ismael colocou ambas as mãos sobre a testa. Quente de Gabriel fechou os olhos e ficou em silêncio. Clarice gritava para tirarem o menino dali. Eduardo segurava a esposa. Rosa observava da porta com as mãos no peito. A sala pareceu ficar mais silenciosa apesar dos gritos. Uma sensação estranha tomou conta do ambiente. Mesmo Clarice parou de gritar, percebendo que algo estava acontecendo. Os monitores cardíacos mostravam o ritmo acelerado de Gabriel começando a se normalizar. Então, para o espanto de todos, Gabriel abriu os olhos. Ele olhou ao redor confuso e sua voz saiu fraca. Ismael, estou aqui, irmão. Estava tendo um pesadelo ruim, já passou. Você está bem agora. O médico que estava de plantão entrou correndo no quarto, olhou para os monitores incrédulo. A temperatura dele está caindo, está normalizando. Clarice se aproximou da cama e tocou a testa do filho.
Estava morna, não mais ardendo. Olhou para Ismael e depois para as próprias mãos tremendo com o que tinha acabado de acontecer. Em questão de minutos, Gabriel estava completamente consciente. A febre tinha desaparecido. Os médicos fizeram novos exames, mas estavam perplexos. Não havia mais nenhum sinal de doença. Era como se nunca tivesse acontecido nada. O Dr. Henrique chamou Eduardo no corredor. Sr. Tavares, eu não tenho explicação para isso. Há 1 hora atrás, seu filho estava em estado crítico. Agora está completamente bem. Não faz sentido médico nenhum. Eduardo apenas assentiu. Ele sabia exatamente o que tinha acontecido. Voltou para o quarto e viu Ismael sentado na cama ao lado de Gabriel. Os 2 meninos conversavam baixinho. Clarice estava em um canto pálida, olhando para Ismael como se o visse pela primeira vez. Gabriel recebeu alta no mesmo dia. No caminho para casa, o carro estava em silêncio. Gabriel dormia abraçado com Ismael. Clarice olhava pela janela, mas sua expressão tinha mudado. Não era mais de raiva ou desprezo, era de medo e confusão. Chegando em casa, os meninos foram direto para o quarto. Eduardo e Clarice ficaram na sala. Ela se sentou devagar no sofá. "O que ele é?" perguntou em voz baixa. "Não sei. Ele fez algo. Eu vi. Gabriel estava morrendo e depois ele ficou bom. Eu sei." Clarice começou a chorar. "Eduardo, eu fui horrível com ele. Tratei ele como lixo e ele salvou nosso filho." Eduardo sentou ao lado da esposa e a abraçou. Ela chorou no ombro dele por longos minutos. Quando se acalmou, olhou para o marido. "Eu estava errada sobre tudo. Eu também não entendia no começo. Ele não é normal. Há algo divino nele." "Sim." Clarice se levantou. "Eu preciso pedir perdão para ele." Subiu as escadas e bateu na porta do quarto dos meninos. Gabriel estava dormindo na cama. Ismael estava sentado no chão brincando com alguns carrinhos. "Ismael, posso conversar com você?" O menino se levantou assustado. Clarice nunca tinha falado com ele daquele jeito, sempre com desprezo e raiva. Mas agora sua voz estava diferente. "Sim, senhora." Clarice se ajoelhou para ficar na altura dele. Suas lágrimas voltaram. "Ismael, eu preciso te pedir perdão. Fui cruel com você. Te tratei mal desde o dia que chegou. Te olhei com preconceito e ódio. E você nunca me fez nada. Você só foi bom. Você salvou meu marido, salvou meu filho, e eu te paguei com maldade." Ismael ficou em silêncio olhando para ela. "Eu não espero que você me perdoe", continuou Clarice, "mas preciso que saiba que estou arrependida, muito arrependida." O menino então fez algo inesperado, abraçou Clarice. A mulher ficou surpresa por um momento e depois correspondeu o abraço chorando nos ombros magros do menino. "Eu te perdoo, senhora. Deus me ensinou a perdoar todo mundo." Clarice se afastou e olhou para aquele menino. Pela primeira vez realmente o enxergou não como uma ameaça, não como um invasor, mas como um presente, um milagre que Deus tinha colocado em suas vidas. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa mudou completamente. Clarice começou a tratar Ismael com carinho. Comprou roupas novas para ele, perguntava o que ele gostava de comer, sentava para assistir filmes com os 2 meninos. Era uma transformação completa. Eduardo observava tudo com satisfação, mas sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Marcelo continuava suas manobras e as mentiras nas redes sociais continuavam circulando. Ele precisava acabar com aquilo de uma vez. Os investigadores finalmente conseguiram rastrear os perfis falsos até Sérgio Ramos. Eduardo o confrontou pessoalmente. Sérgio inicialmente negou, mas quando Eduardo mostrou todas as evidências, ele desmoronou. "Quem te pagou para fazer isso?" exigiu Eduardo. "Eu não posso falar. Pode e vai, ou vou te processar criminalmente por difamação e calúnia. Você vai preso." Sérgio suou frio. "Foi Marcelo, seu irmão. Ele me pagou 50 mil para criar as histórias e espalhar." Eduardo tinha confirmado suas suspeitas, mas ouvir aquilo ainda doeu. Seu próprio irmão tinha tentado destruir sua família. Pegou seu celular e gravou Sérgio repetindo tudo. Depois o dispensou com um aviso.
Você vai desaparecer, vai apagar todos os perfis e publicações, e se eu vir um único post, te processo e te mando para a cadeia. Entendeu? Sérgio assentiu apavorado e saiu correndo. Eduardo marcou uma reunião extraordinária do conselho para a semana seguinte. Convocou todos os membros, incluindo Marcelo. No dia da reunião, ele entrou na sala de conferências com um pendrive na mão. Senhores, obrigado por comparecerem. Hoje vou resolver definitivamente a questão das mentiras que têm circulado sobre minha família. Alberto Mendes franziu a testa. Senhor Tavares, já discutimos isso. A situação está prejudicando a empresa. E vai parar de prejudicar hoje porque vou mostrar quem é o responsável. Eduardo conectou o pendrive ao projetor. O vídeo de Sérgio confessando começou a tocar. Todos assistiram em silêncio. Quando chegou na parte onde Sérgio dizia que Marcelo o havia contratado, os executivos olharam chocados para o vice-presidente. Marcelo ficou vermelho. Isso é mentira, ele está inventando. Eduardo pausou o vídeo. Também tem os registros bancários mostrando a transferência de 50 anos da sua conta pessoal para a conta dele. Quer que eu mostre? O silêncio na sala era absoluto. Marcelo olhou ao redor e viu apenas desprezo nos rostos dos executivos. Eduardo, eu posso explicar. Não há nada para explicar. Você tentou destruir minha família, tentou me tirar da empresa tudo porque não aceita que eu seja o presidente e você não. Alberto Mendes se levantou. Senhor Marcelo Tavares, em nome do Conselho Diretor, está afastado de todas as suas funções na empresa imediatamente. Iniciamos processo de destituição. O senhor tem 1 hora para recolher seus pertences e deixar o prédio. Marcelo olhou para o irmão com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Acho que quem vai se arrepender é você. Seguranças entraram na sala e escoltaram Marcelo para fora. Eduardo se sentou e respirou fundo. Estava acabado. A ameaça tinha sido eliminada. Senhores, peço desculpas pelo transtorno que isso causou à empresa. Garanto que minha vida pessoal nunca mais será motivo de preocupação. Agora, podemos voltar a focar no que realmente importa nossos negócios. Os executivos concordaram. A reunião continuou com pauta normal. Nos dias seguintes, a verdade sobre quem tinha espalhado as mentiras veio à tona. Jornalistas publicaram artigos expondo Marcelo. A opinião pública virou a favor de Eduardo. As ações da empresa se recuperaram. Com Marcelo afastado e as mentiras expostas, Eduardo finalmente teve paz para focar no que realmente importava. Ele reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegou mais responsabilidades para outros executivos, passou a sair do escritório às 5 da tarde para jantar com a família. Criou também o Instituto Ismael, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar crianças de rua. O Instituto oferecia abrigo, comida, educação e apoio psicológico. Eduardo investiu milhões do próprio bolso. Ismael ficou emocionado quando soube. Era a concretização de seu sonho de ajudar outros meninos que viviam como ele tinha vivido. Rosa continuava cuidando da casa, mas agora sem dores. Ela frequentemente comentava sobre o milagre que Ismael tinha operado nela. Tratava o menino como um neto e ele a tratava como a avó que nunca teve. Gabriel e Ismael eram inseparáveis. Foram matriculados na mesma escola e se tornaram conhecidos como os irmãos que sempre andavam juntos. Gabriel defendia Ismael quando outros alunos faziam comentários sobre sua cor de pele ou origem. Ismael ensinava Gabriel sobre gratidão e humildade. 3 meses depois de Ismael ter chegado à mansão, Eduardo chamou um advogado e iniciou o processo legal de adoção. Clarice apoiou completamente a decisão. Ela tinha se transformado em uma mãe amorosa para Ismael, compensando todo o tempo que tinha sido cruel. O processo de adoção levou alguns meses. Houve audiências, avaliações, visitas de assistentes sociais, mas no final o juiz aprovou. Marcou uma data para a cerimônia oficial. No dia da cerimônia, toda a família se reuniu no tribunal: Eduardo, Clarice, Gabriel, Rosa e alguns amigos próximos. Ismael usava um terno novo que Clarice tinha comprado especialmente para a ocasião.
Ele estava nervoso e feliz ao mesmo tempo. O juiz entrou e todos se levantaram. Ele se sentou e folheou os papéis à sua frente. Estamos aqui hoje para oficializar a adoção de Ismael por Eduardo e Clarice Tavares. Li todos os relatórios, conversei com todos os envolvidos e estou convencido de que esta é a melhor decisão para o menor. Ismael sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel segurou sua mão e apertou. O juiz continuou. Ismael, você passou por coisas que nenhuma criança deveria passar. Viveu nas ruas, não conheceu seus pais. Mas hoje isso muda. Hoje você ganha uma família, pais que te amam, um irmão que te adora, um lar onde você pertence. O juiz bateu o martelo. Declaro a adoção oficializada. Ismael agora é legalmente filho de Eduardo e Clarice Tavares. Aplausos encheram a pequena sala. Eduardo e Clarice abraçaram Ismael. Gabriel pulou de alegria. Rosa chorava de emoção. Era oficial. Ismael tinha uma família. Saíram do tribunal e foram para um restaurante celebrar. Durante o almoço, Eduardo fez um brinde por Ismael, o menino que salvou minha vida não apenas naquela noite de chuva, mas todos os dias desde então. Você me mostrou o que realmente importa, me ensinou sobre fé, amor e gratidão. Sou um homem melhor por te conhecer e sou honrado de poder te chamar de filho. Todos brindaram. Ismael sorriu com seu sorriso tímido, mas genuíno. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Ismael. Ele tinha tudo o que sempre sonhou: uma cama quente, comida todos os dias, pais que o amavam, um irmão, segurança, amor. Mas ele não esqueceu de onde veio. Frequentemente pedia para Eduardo levá-lo ao instituto que levava seu nome. Lá ele conversava com as outras crianças de rua, compartilhava sua história, dava esperança. Eduardo via Ismael interagindo com aquelas crianças e seu coração se enchia de orgulho. Aquele menino poderia ter se tornado amargo com tudo que sofreu, mas escolheu ser bondade, escolheu ser luz. Uma noite, Eduardo acordou e não conseguiu voltar a dormir. Desceu para a sala e encontrou Ismael sentado no sofá, olhando pela janela para o céu estrelado. Não consegue dormir? Perguntou Eduardo, sentando ao lado dele. Eu estava conversando com Deus. E o que estava falando? Estava agradecendo por tudo, pela família, pela casa, pela comida, por Gabriel, por você e por sua mãe. Clarice, por Dona Rosa, por tudo. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ismael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você acha que Deus te deu esse dom, esse poder de curar as pessoas? Ismael pensou antes de responder. Eu acho que Deus quer mostrar para as pessoas que Ele é real, que Ele se importa, que Ele pode fazer coisas que a gente não entende, e Ele me usa para isso. Não sei por que me escolheu. Não sou especial, mas agradeço por confiar em mim. Você é especial, Ismael, muito especial, e mudou nossas vidas completamente. Não fui eu, foi Deus. Eduardo sorriu. Aquele menino realmente acreditava nisso. Não via seus dons como poder pessoal, via como ferramenta divina. Era essa humildade que o tornava realmente especial. Sabe, Ismael, antes de você chegar, eu tinha tudo: dinheiro, sucesso, poder, mas era vazio. Trabalhava tanto que mal conhecia meu próprio filho, mal falava com minha esposa, vivia só para o trabalho. E então você apareceu, me salvou fisicamente, mas também me salvou de outra forma. Me mostrou que eu estava vivendo errado. O Senhor não estava vivendo errado, só estava focado nas coisas erradas. Exato. E agora vejo tudo diferente. Saio cedo do trabalho para jantar com vocês. Brinco com Gabriel, converso com Clarice, vou ao instituto ver as crianças. Minha vida tem propósito agora de verdade. Ismael sorriu. Fico feliz por isso. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, olhando para as estrelas. Eduardo pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos meses, como sua vida tinha mudado completamente por causa daquele menino. Gabriel acordou e desceu as escadas. Viu o pai e Ismael no sofá e correu para se juntar a eles. Por que vocês estão acordados? Só conversando, respondeu Eduardo. Gabriel se enfiou entre os dois. Posso conversar também. Claro que pode.
O menino ficou em silêncio por um momento e depois olhou para Ismael. Você sabia que eu sempre quis um irmão. Sabia sempre. Pedia todo ano no meu aniversário e agora tenho o melhor irmão do mundo. Ismael corou. Você também é o melhor irmão. Quando você encontrou o pai naquela noite, você sabia que ia ficar com a gente para sempre. Não, eu só queria ajudar. Não imaginava que Deus tinha um plano tão grande. Eu acho que Deus te mandou para a gente, para salvar o pai, para ser meu irmão, para fazer a gente ser uma família de verdade. Eduardo abraçou os dois meninos. Gabriel tinha razão. Eles eram uma família de verdade, agora não apenas por laços de sangue ou papéis legais, mas por amor genuíno. Clarice desceu as escadas e viu os três abraçados no sofá. Sorriu e se juntou a eles. Os quatro ficaram ali uma família agradecendo em silêncio por terem encontrado uns aos outros. As semanas viraram meses. A vida dos Tavares tinha estabelecido uma nova normalidade. Uma normalidade cheia de amor, risadas e significado. Eduardo jamais voltou a ser o empresário frio e distante que era antes. Clarice jamais voltou a ser a mulher preconceituosa e superficial. Gabriel crescia feliz com seu irmão ao lado, e Ismael finalmente conhecia o que era pertencer. O Instituto Ismael cresceu e começou a fazer diferença na vida de centenas de crianças. Eduardo contratou assistentes sociais, psicólogos, professores. Criou programas de capacitação profissional para adolescentes. Muitas crianças que passavam pelo Instituto conseguiam mudar suas vidas completamente. Ismael visitava o Instituto toda a semana. Conversava com as crianças, ouvia suas histórias, compartilhava esperança. Muitas delas viam nele um exemplo do que poderiam se tornar. Se ele tinha conseguido, elas também podiam. Quanto ao dom de Ismael, ele continuava ajudando pessoas quando necessário, mas sempre com discrição. Eduardo tinha aprendido que havia pessoas que tentariam explorar o menino se soubessem de sua capacidade. Então mantinham aquilo em segredo, compartilhando apenas com quem realmente precisava. Dona Rosa falava com frequência sobre como sua vida tinha mudado depois que suas dores sumiram. Ela trabalhava mais feliz, mais disposta, sentia que tinha ganhado anos de vida de volta. Um ano após a adoção, a família celebrou o aniversário de 9 anos de Ismael. Foi a primeira vez que ele teve uma festa de aniversário. Eduardo e Clarice encheram a casa de decorações. Convidaram colegas de escola, amigos, crianças do instituto. Havia bolo, doces, jogos, brincadeiras. Ismael olhou ao redor vendo todas aquelas pessoas ali por causa dele. Pessoas que se importavam, que o amavam. Sentiu uma gratidão tão profunda que mal conseguia expressar. Gabriel fez um discurso emocionado. Há um ano atrás eu ganhei o melhor presente da minha vida, um irmão. Não sabia que precisava de um até ele aparecer, mas agora não imagino minha vida sem ele. Ismael, você é a melhor coisa que aconteceu para nossa família. Te amo, irmão. Todos aplaudiram. Ismael abraçou Gabriel com lágrimas nos olhos. Eduardo e Clarice observavam seus dois filhos com os corações cheios. Quando todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Ismael subiu para seu quarto. Olhou ao redor vendo todas as suas coisas, roupas no armário, livros na estante, brinquedos organizados, fotos da família nas paredes. Era seu quarto, sua casa, sua família. Ajoelhou-se ao lado da cama, como fazia toda a noite, fechou os olhos e conversou com Deus. Agradeceu por tudo, pela jornada que o havia trazido até ali, pelas dificuldades que o fortaleceram, pela fé que nunca o abandonou, pelo amor que agora o cercava. Agradeceu especialmente por Eduardo, por aquele homem que tinha aberto sua casa e seu coração, que tinha se tornado o pai que ele nunca teve, que tinha arriscado sua reputação e carreira para protegê-lo, que tinha escolhido o amor sobre o preconceito. Agradeceu por Clarice, por sua transformação, por ter tido a humildade de reconhecer seus erros e mudar, por ter se tornado uma mãe amorosa. Agradeceu por Gabriel, por sua amizade pura, por ter cumprido sua promessa de ser seu irmão, por nunca o ter julgado ou rejeitado. Agradeceu por Rosa, por seu carinho maternal, por suas comidas gostosas, por seus abraços calorosos, e agradeceu por tudo que tinha vivido nas ruas, porque aquela experiência, por mais dura que tivesse sido, o havia moldado.
Havia-lhe ensinado gratidão, compaixão e a valorizar cada pequena bênção. Eduardo passou pelo corredor e viu a luz acesa no quarto de Ismael. Espiou pela porta entreaberta e viu o menino ajoelhado. Sorriu e continuou andando. Aquela imagem resumia tudo: um menino que tinha todos os motivos para ser amargo, mas escolhia ser grato, que tinha sofrido tanto, mas irradiava amor. Eduardo entrou em seu próprio quarto, onde Clarice já estava deitada lendo. Ele se deitou ao lado dela. "Foi um bom dia", disse ela. "Foi perfeito." Ismael estava tão feliz. Nunca o vi sorrir tanto. Ele merece toda a felicidade do mundo. Clarice colocou o livro de lado e olhou para o marido. "Eduardo, você se lembra de como éramos há um ano, de como nossa vida era vazia?" "Lembro. Parece uma vida diferente." "É uma vida diferente. Somos pessoas diferentes, melhores. Tudo por causa dele. Não apenas por causa dele, mas por causa do que ele representa, do que nos ensinou. Clarice, nunca vou esquecer o dia que pedi perdão para ele, a forma como ele me perdoou sem hesitar. Uma criança de 8 anos me ensinou mais sobre graça naquele momento do que aprendi na vida inteira." Eduardo pegou a mão dela. "E agora ele é nosso filho oficialmente." "Para sempre. Para sempre", repetiu Clarice sorrindo. Os dois adormeceram em paz. Nos quartos ao lado, Gabriel e Ismael também dormiam. A mansão, que antes era fria e vazia, agora estava cheia de amor. As paredes, que antes ecoavam apenas silêncio, agora guardavam risadas e conversas. O lar, que antes era apenas um lugar para dormir, agora era verdadeiramente uma casa. Eduardo tinha aprendido a maior lição de sua vida através de um menino de rua. Aprendeu que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas em amor, em relacionamentos, em propósito. Aprendeu que às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa. Seu infarto não tinha sido apenas um ataque cardíaco, tinha sido um chamado, um despertar, uma oportunidade de mudar antes que fosse tarde demais. E Ismael tinha sido o instrumento que Deus usou para salvá-lo, não apenas fisicamente naquela noite chuvosa, mas espiritualmente todos os dias. Desde então, a empresa continuava prosperando, mas agora Eduardo a via como ferramenta para fazer o bem, não como fonte de validação pessoal. Usava seus recursos para ajudar outros, criava oportunidades para quem mais precisava. Via seu sucesso financeiro como responsabilidade, não como direito. Marcelo nunca mais entrou em contato. Tinha se mudado para outra cidade e começado novos negócios. Eduardo não guardava rancor. Havia aprendido com Ismael que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Os anos passaram. Gabriel e Ismael cresceram juntos, foram para a mesma escola, jogaram nos mesmos times, tiveram as mesmas aventuras, eram irmãos em todos os sentidos da palavra. A cor de pele diferente era apenas um detalhe que nunca importou para nenhum deles. Quando adulto, Gabriel seguiu os passos do pai nos negócios, mas com uma diferença. Ele nunca esqueceu as lições de Ismael. Construiu empresas éticas, tratou funcionários com respeito, usou lucros para causas sociais. Viveu os valores que seu irmão tinha lhe ensinado. Ismael escolheu um caminho diferente. Tornou-se assistente social, dedicou sua vida a ajudar crianças em situação de risco. Trabalhava no instituto que levava seu nome, agora muito maior e mais estabelecido. Continuava sendo um instrumento de amor e esperança para quem mais precisava. Seu dom nunca desapareceu. E quando alguém realmente precisava, ele ainda ajudava, mas sempre com humildade, sempre dando crédito a Deus, nunca buscando reconhecimento para si mesmo. Eduardo e Clarice envelheceram juntos felizes. Viam seus 2 filhos seguindo caminhos que faziam diferença no mundo. Tinham netos que enchiam a mansão de alegria. Viviam uma vida plena de significado. Nas noites tranquilas, Eduardo frequentemente pensava naquela noite de chuva como tudo poderia ter sido diferente se Ismael não tivesse ouvido os gritos de Gabriel, se não tivesse corrido para ajudar, se não tivesse colocado suas mãos sobre o peito dele. Não apenas estaria morto, mas teria morrido sem nunca ter realmente vivido.
Aquele menino de rua o tinha salvado de mais formas do que podia contar. Tinha salvado seu coração fisicamente, tinha salvado seu casamento, tinha salvado seu relacionamento com Gabriel, tinha salvado sua alma, tinha lhe dado propósito e significado. E tudo que Ismael sempre tinha desejado era uma família, um lugar para pertencer a alguém que o amasse. Deus tinha respondido sua prece de uma forma que nem ele poderia ter imaginado. Não apenas lhe deu uma família, mas usou sua vida para transformar uma família inteira. Era isso que Eduardo pensava quando olhava para seus 2 filhos brincando no jardim como tinham feito anos atrás. Gabriel agora um homem feito, mas ainda com aquele sorriso de menino. Ismael ao seu lado, ainda com aquela pureza nos olhos que conquistava a todos. Clarice se aproximou e colocou a mão no ombro do marido. Juntos observaram os filhos. Não precisavam dizer nada. Ambos sabiam o que o outro estava pensando. Ambos sentiam a mesma gratidão profunda. Deus tinha colocado Ismael no caminho deles naquela noite chuvosa, um menino que não tinha nada, mas possuía tudo que realmente importava: fé, amor, bondade e pureza. E através dele uma família inteira tinha sido transformada. Eduardo finalmente entendeu que milagres não acontecem apenas quando corações param e voltam a bater. Acontecem quando vidas vazias são preenchidas com amor. Quando olhos fechados são abertos para o que realmente importa. Quando corações endurecidos se tornam capazes de amar novamente. O verdadeiro milagre não foi apenas sobreviver ao infarto, foi ter seus olhos abertos para a vida que estava desperdiçando. Foi aprender a amar verdadeiramente. Foi encontrar propósito além do sucesso material. Foi ganhar um filho que lhe ensinou mais do que ele jamais poderia ensinar. Eduardo olhou para o céu e silenciosamente agradeceu por estar vivo, por sua família, por Ismael, por cada momento daquela jornada improvável que tinha começado em uma noite de tempestade e culminado em uma vida cheia de amor e significado. A mansão dos Tavares não era mais apenas uma casa grande e luxuosa. Era um lar, um lugar onde o amor habitava, onde risos ecoavam, onde uma família verdadeira vivia. Tudo por causa de um menino de 8 anos que tinha fé suficiente para mover montanhas e um coração grande o suficiente para perdoar e amar incondicionalmente. E assim termina a história de Ismael e dos Tavares, uma história sobre fé, redenção, amor e família. Sobre como um menino sem nada mudou a vida de quem tinha tudo. Sobre como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. E sobre como o amor verdadeiro pode transformar vidas de formas que nunca imaginamos possíveis.